Decidido, e mais uma vez nós estamos reunidos, também unidos no mesmo propósito, que é de adorar e exaltar o santo e bendito nome do Senhor. Nós vamos orar. Deus já tem falado muito conosco e vai continuar falando, né? Está bonito de ver, né, esses jovens, adolescentes. Que bênção, né? Que Deus abençoe muito vocês que têm aí uma facilidade muito grande, né, em aprender. O cérebro de vocês tem uma plasticidade que vocês não fazem ideia. A maestra pode explorar mesmo, porque quanto mais estimular, mais conexão vai formar. Mas nós temos aproximadamente, alguns dizem 86 bilhões, tem alguns que dizem 100 bilhões de neurônios. E o incrível é que cada um deles consegue realizar pelo menos 10 mil conexões. Foi feito um estudo e precisa pelo menos 15 mil computadores para armazenar o que um cérebro é capaz de armazenar. Então, que Deus abençoe vocês e sejam essa bênção aí, louvando o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer a Ti, Senhor, por esta rica oportunidade. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, e o Senhor nos trazer a lembrança, Pai. Oh, Jesus querido, já faz mais de 2000 anos, Jesus querido, que o Senhor veio a esse mundo, morreu por nós. Oh, Jesus querido, já passaram milênios, mas nós estamos aqui te adorando, porque o Senhor aprove a Ti colocar nesta noite, esta igreja, nesta reunião solene, para louvar, para bendizer, para exaltar o Teu santo e bendito nome. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida, Senhor Jesus, do nosso pastor presidente, da sua esposa, dos seus filhos, de toda a sua família, desse ministério que o Senhor tem dado a ele. Nós somos o reflexo, Senhor Jesus, e o resultado da integridade, Senhor, do nosso pastor presidente e da sua dedicação e o preço que ele tem pago por nós em jejum e oração. Pai amado, tem estado, Senhor Jesus, Pai eterno, fazendo esta tão grande obra. Sê com ele, Pai amado, como o Senhor tem sido, guardando, livrando, Pai amado. E eu quero pedir a bênção do Senhor para, Pai amado, os que estão louvando o Teu nome, para a orquestra, para, Senhor Jesus, a banda Renascer, para todos os cantores que louvam o Teu santo nome. Que o Senhor venha também revelar composições, para que eles consigam ter o seu repertório próprio, Pai amado. Sei que o Senhor pode dar, Senhor Jesus, muitas canções que vai glorificar o Teu nome. Meu Deus, muito obrigado, em nome de Jesus. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo de número 3. Segunda carta ou epístola do apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo de número 3, nos diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de Ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por esse motivo te lembro que,
despertes o dom de Deus, que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou seu prisioneiro. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Amém. Podeis tomar o vosso assento. Amados, culto da saudade. Culto da saudade. É bom ter saudade? Sim ou não? É bom ter saudade ou não? Gente, vocês não jantou? O que foi? Quem que tem saudade de alguma coisa? Pode levantar a mão. Todo mundo tem saudade de alguma coisa. Tem coisa que a gente tem que ter saudade, né? Então, ter saudade não é pecado, não é defeito, não é errado. Ter saudade é bom, principalmente das coisas boas. Tenho certeza que ninguém tem saudade das coisas ruins, né? Das dificuldades. Mas são as dificuldades que nos molda e nos melhora, e nos faz ser melhor. Mas vamos lá. Amados, o texto aqui é um texto muito bem explicado, né? Todos nós conhecemos a vida do apóstolo Paulo, e quando ele escreve a Timóteo, o seu discípulo, né? um discípulo seu, né? E um filho, pode-se dizer que praticamente um filho ministerial de Paulo. Paulo estava preso na cadeia, quando ele escreve essas cartas a Timóteo. E falando em saudade, quando a gente fala de saudade, a gente fala de coisa do passado, coisa lá de trás, certo? Coisa lá de trás. Então, eu vou falar de coisa lá de trás, coisa de agora e também de coisa do futuro. Mas vamos lá. Dou graças a Deus a quem? Desde os meus antepassados. De quem Paulo está falando? Daqueles que vieram antes de mim. Dou graças a Deus a quem? Desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Paulo está dizendo que ele recebeu, que ele ganhou, que ele herdou dos seus antepassados, daquele que foram antes dele. Eu não sei, segundo a história diz que Paulo ele era judeu e romano ao mesmo tempo. Mas como assim que podia ser? Ele era judeu, a mãe dele, mas o pai dele era romano. Então ele tinha, quando eles foram bater nele lá, aí deixaram bater nele, depois que bateram um pouco, ele falou assim: mas pode bater, pode julgar, pode condenar um romano sem julgar? Como que é o negócio? Aí o pessoal ficou com medo e tiveram que rever as questões lá a respeito dele, porque eles não podiam bater no cidadão romano. Aí, porque ele, o que ele fez? Ele colocou que ele tinha cidadania, mas ele era judeu. A Bíblia diz que ele era fariseu também. Ele era fariseu, certo? Então ele conhecia da lei. E como judeu que ele era, eu falei, né, lá no Quilombo, ontem à noite, que o judeu, nós estamos vendo aqui os nossos adolescentes, nós temos as nossas crianças que estão lá embaixo. O judeu, para quem ainda não sabe, a partir dos 5 anos de idade, ele é ensinado a Torá. O que é a Torá? Quem sabe vai dizer logo: os 5 Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Quem sabe os 5 primeiros livros da Bíblia? Fala aí de qual?
Para quem não sabe que é crente há 10, 15, 20 anos, eu vou dizer, com todo respeito e carinho, é praticamente uma vergonha para quem não sabe. Porque uma criança, a partir dos 5 anos, até ela chegar aos 12 anos de idade, ela conhece a Torá todinha. Os 10 mandamentos de cor e a Torá, 5 livros, não é o nome dos 5 livros. Ela conhece toda a escritura todinha, até 12 anos. E prova disso que Jesus Cristo, aos 12 anos de idade, ele não foi batizado no Rio Jordão. Ele não foi batizado numa piscina, num tanque batismal. Ele foi batizado lá com 30 anos. Mas a Bíblia diz que em 12 anos de idade, na onde que eles encontraram Jesus? A família perdeu e eles voltaram para Jerusalém depois de 3 dias. Na onde que encontraram Jesus? No templo, discutindo com os doutores. Por quê? Ele conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia a lei. Então Paulo foi criado nesse contexto. Como judeu, foi criado nesse contexto. Por isso que a Bíblia diz: ensina o menino o caminho que deve andar, para depois que ele crescer, ele não venha se desviar, porque ele já aprendeu. Então, é de letra. O menino judeu, ele aprende dos 5 anos de idade até os 12 anos, ele aprende a Torá, ele aprende a lei. Pronto. Então Paulo recebeu isso dos seus antepassados. Ele conhecia a lei, ele conhecia a Deus. E aí ele diz aqui: sirvo com uma, amados, eu sirvo a Deus com uma consciência pura, sem mancha, sem problema algum. Eu tenho consciência que eu sirvo a Deus, que eu sou leal a Deus, que eu sou fiel a Deus e a sua palavra. Por quê? Aí ele vem trazer um contexto e daquilo que ele estava vivendo, e depois nós vamos entender por que disso. Aí e faço memória. Olha só: porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações. Paulo orava dia e noite e dia, em favor de Timóteo, mesmo preso. Aleluia. Mesmo preso, Paulo não cessava de orar. Aleluia. Aleluia. Amados, você não está preso, não tem algema, não tem corrente. Paulo estava acorrentado, preso dentro de uma cela, mas ali mesmo, ali preso, ele orava dia e noite e dia, não somente em favor de Timóteo, o seu discípulo, o seu filho na fé, o seu filho ministerial, mas em favor de todas as igrejas. Aleluia. Eu faço menção de ti nas minhas orações. Aleluia. Ele está falando no contexto que ele aprendeu isso. E agora ele intercedia por Paulo, por Timóteo, para que Timóteo seguisse o seu ministério. Paulo sabia, meus irmãos, Paulo tinha convicção que ele não ia voltar mais. Quando ele está reunido com os discípulos, ele fala nas igrejas, ele fala assim: eu vou para Jerusalém, eu preciso voltar para Jerusalém. E as pessoas não queriam, os irmãos não queriam que ele fosse para Jerusalém. Por quê? Alguém pegou um cinto, tirou o cinto dele e prendeu e amarrou as mãos dele e falou assim: assim vou fazer com você em Jerusalém, se você for para lá. Aleluia. Oh, meus irmãos, e de fato aconteceu. Ele foi preso, mas ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa. Mesmo da prisão, ele evangelizou muitas igrejas, ele aconselhou muitas igrejas, aleluia, e chegou até nós. Mas através das suas orações, ele diz: eu oro por você, e não só oro, como eu desejo muito ver-te. Eu desejo muito te ver. Eu quero te ver, eu quero te abraçar. Eu quero estar com você. Eu quero estar com você. Porque eu não esqueço das tuas lágrimas, para me encher de alegria. Aleluia. Paulo, olha só, amados, valorizava as lágrimas, o choro de Timóteo. O choro, meus irmãos, isso aqui é muito importante na nossa fé.
E nós falamos e cantamos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Só que aqui, o choro de Timóteo era a alegria de Paulo. Vamos contextualizar? O choro da mãe traz alegria para o filho. O choro do filho traz alegria para a mãe. O choro do filho traz alegria para o pai. O choro do pai traz alegria para o filho. O ministério da intercessão, ele é muito importante na nossa vida. Ele é muito importante na nossa vida. Aleluia! Ele é muito importante. Quando mesmo Paulo e Silas presos, aqui Paulo estava sozinho, mas quando Paulo e Silas estavam presos, a Bíblia diz que perto da meia-noite, quase meia-noite, 11 e pouquinho, aleluia, eles não estavam chorando, reclamando, xingando, murmurando, não. A Bíblia diz que ele estava orando e cantando. Meus irmãos, eu nunca vi ninguém consegue cantar triste. Ninguém consegue. Quem está triste chora. Quem está triste chora. Ninguém. Quem consegue cantar triste? Você pode até começar a cantar triste, mas você não dá conta de terminar o hino cantando triste. Você se alegra. O hino alegra a alma. O hino alegra a alma. E quando eles oravam e cantavam, a Bíblia diz que tremeu-se o lugar e as portas da cadeia se abriram. Aleluia. As portas da cadeia se abriram. Sabe por quê? É o poder da oração. O poder da oração. O poder da oração. Mas Paulo, agora ele fecha em Timóteo. E eu trago aqui mais ainda essa questão da saudade. Questão da saudade. Trazendo a memória. Fazendo me lembrar. A fé não fingida que em ti há. Me lembra agora de uma fé real, de uma fé verdadeira, de uma fé que não é falsa, que não é de boca para fora, que é do coração, que é da boca para dentro, no coração. Me faz lembrar agora a fé não fingida, uma fé verdadeira, genuína, que em ti há. Paulo estava falando, existe uma fé em ti, existe uma fé no seu coração, e eu conheço ela, porque antes de chegar até você, primeiro ela habitou na sua avó, depois da sua avó ela habitou na sua mãe, depois da sua mãe ela chegou até você. Estamos falando de saudade. De repente a gente lembra do Voz da Verdade. E saudade que me vem a lembrança daquele que já partiu. Que saudade daqueles que já foram. Eu não sei se a avó dele ainda era viva, nem se a sua mãe ainda era viva. Mas aqui Paulo fala de um passado distante, de um passado mais recente, e fala do presente, me fazendo lembrar a fé não fingida, verdadeira, real, que há em ti, que habitou na sua avó Loide, em sua mãe Nisso, e estou certo, tenho convicção de que também habita em ti. Amados, é muito bom. Esse hino Sem Ovelhas eu cantava com 12 anos de idade na igreja. Eu gostava de 9 anos, eu já cantava Sem Ovelhas, Osés e Paulo. É lindo, maravilhoso. Cantava hino de
Ô maestro, Luiz Arthur, Lucas Marcos, e alguns outros pais. Era bonito, é lindo. Mas vem cá, meus irmãos, nós estamos falando de hino, estamos falando de palavras, de mensagens, mas aqui Paulo fala da fé que habitou, que esteve na avó, que esteve na mãe, e que ele tinha certeza, estou certo, que também habita em você, que também está no seu coração. Da mesma forma que essa fé impulsionou a sua avó, da mesma forma que essa fé impulsionou a sua mãe, da mesma forma que essa fé passou por essas mulheres, ela também chegou, meus irmãos, chegou a ti. O interessante é que Paulo, ele não fala assim, olha, da mesma forma como o teu avô, o pastor, presidente fulano de tal, ou depois o teu pai, ou aquele obreiro, aquele tal, certo? Não, ele fala a tua avó, depois fala a tua mãe. Por que eu estou falando assim? Não de forma alguma, eu estou desconsiderando o ministério, a hierarquia eclesiástica. Mas sabe por que eu estou falando isso? Porque quando você olha na época de Paulo de Jesus, as mulheres não falavam na sinagoga, as mulheres não falavam no templo, as mulheres não ensinavam. E até hoje em muitos lugares as mulheres ainda não podem ensinar, não pode falar, não tem vez, não é respeitada, não é honrada, não é. Mas a fé, ninguém pode privar da fé. Ninguém pode nos privar da fé. Aleluia. A mulher não podia falar, mas ela podia ter fé. Aleluia. Ela não podia pregar na sinagoga, mas ela podia ter fé. Aleluia. E essa fé que passou por elas e chegou até Timóteo. Sim, Timóteo foi discipulado por Paulo, foi orientado por ele, andou nos passos de Paulo, aleluia. Só que tem uma coisa, quando ele chegou na mão de Paulo, ele já tinha uma fé, aleluia, fortalecida no seu coração. Aleluia. Amados irmãos, nós não podemos esquecer dos marcos anteriores, aleluia, daqueles que nos ajudaram a chegar até aqui, aleluia. Quando nós olhamos para trás, aleluia, quem não lembra os mais antigos daquela primeira igrejinha que atrás da casinha, dos primeiros passos da igreja em Pratinha, aí depois desmanchou, aquela não cabia mais ninguém, fez a outra lá na frente, na beira da rua, aquela rampinha, você já entrava direto da igreja, aleluia. Quantas orações, quanto choro, quantas lágrimas foram derramadas aqui, aleluia. Quanto jejum, quantas orações, quantas portas que foram batidas, aleluia, quantos testemunhos que foram dados, quantas curas e milagres que aconteceram, que fortaleceram a nossa fé, aleluia, que nos impulsionaram a chegar até aqui, aleluia. Aleluia, aleluia. Nós não podemos esquecer, não tem como apagar o legado que nos foi deixado por homens e mulheres de oração, de testemunho vivo, verdadeiro mensageiros da palavra de Deus, sem leitura, sem doutorado, sem conhecimento, mas cheios do Espírito Santo. Talvez carregava a Bíblia de Malemar, recitava o Salmo 23, aleluia. Mas quando abria a boca, aleluia, quando
punha o joelho no chão, o céu se abria. Aleluia! E Deus movia o lugar. Paulo fala disso, dessa fé vencedora, desta fé forte, fortalecida, que agora estava sobre os ombros e o coração de Timóteo. Ele diz assim, ele continua dizendo, por esse motivo, olha só, me traz a lembrança, me lembra, mais uma vez ele fala, lembra, porque coisa que já havia acontecido. Me lembro, te lembro, eu vou te fazer lembrar. Desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Aleluia. Existe um dom de Deus dentro de você. Autoridade pastoral, autoridade apostólica. Você foi agraciado, é graça, por Deus, através da minha mão. Está escrito. É a mão de homem. Está escrito. Desperta o dom que está em ti, que você recebeu de Deus, através da imposição das minhas mãos. Estou falando de saudade? Você não tem saudade de falar em línguas? Você não tem saudade? Você não tem saudade de adorar ao Senhor com os louvores sacros que Deus te deu? Você não tem saudade de pregar a palavra de Deus pelo dom que há em ti? Você não tem saudade mais de orar pelas pessoas, de interceder pelas pessoas? O dom que há em ti. Escute, um dia alguém colocou as mãos sobre você, sobre a sua cabeça, e ministrou o dom de Deus na sua vida. Por favor, não fique só na saudade. Não fique na saudade. Ele diz aqui, aleluia, desperta, desperta, desperta o dom que está em ti, aleluia. Existe um dom em você, e esse dom foi Deus que deu, através da autoridade pastoral, e está em você, e precisa ser despertado, aleluia. Precisa ser despertado para que a obra de Deus ela continue crescendo, para que esta fé genuína que está em ti e no seu coração, ela continue sendo fortalecida e contagie outras pessoas. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação, aleluia. Deus não nos deu um espírito de medo. Eu tenho vergonha. Eu tenho medo de falar. Eu fico preocupado. Eu tenho medo de. Eu não posso falar. Eu tenho medo. Não. Nós temos um espírito de fortaleza, não é de temor, não é de medo. Aleluia. O Senhor te capacitou, o Senhor nos capacitou para pregar com força, com fortaleza, com amor. Claro que tem que haver moderação. Tudo que é demais faz mal, tem que ser moderado, mas não pode faltar o amor e a fortaleza que existe em nós. Portanto, aí Paulo, não te envergonhes do evangelho do nosso Senhor. Oh, meus irmãos, vocês me perdoem a franqueza, muitos não estão carregando mais a Bíblia Sagrada. Não estão carregando mais a Bíblia Sagrada, infelizmente. Vergonha. Aí vem a desculpa: no meu iPhone tem
30, 40 tradução diferente de Bíblia. Isso aqui é telefone, é um smartphone, não é Bíblia. E nunca vai ser. Isso aqui é Bíblia Sagrada. Isso aqui é Bíblia Sagrada. Certo? Isso aqui é Bíblia Sagrada. Por quê? Já que nós estamos falando de saudade, vamos lá então. Quando antigamente, meus irmãos, não tem dificuldade não. Quando você via alguém, essa aqui é capa marrom, mandei fazer, colocar capa, certo? Mas cadê? Cadê a Bíblia de capa preta? Está aqui. E lá vai o Bíblia. E lá vai o Bíblia de capa preta. Ah lá o crentão. Ah lá o crentinho. Ah lá o não sei o quê. Ah lá o santão. Ah lá o menino. Aleluia. Ô meu jovem, levanta aí, sem de gravata. Sem dor de gravata aí. Levanta aí. Ah lá, ó. Lá vai o pastorzinho lá, ó. Lá vai o pastorzinho. Pode sentar, obrigado. Falaram de mim. Porque eu tinha 12 anos de idade e punha gravata. A minha primeira gravata era de crochê quadradinho assim, ó. A primeira que eu tinha. Mas era o pastorzinho, não tem problema. Não tem problema. O pastorzinho está aqui para a glória de Deus. Está aqui com muito orgulho. É graça, não mereço não, é graça. Mas, eis a questão: não me envergonhe do Evangelho. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou seu prisioneiro. Ei, escuta aqui, com todo respeito e carinho. E a minha oração, eu oro pelas mães, pelos pais, pelo filho que tem alguém preso. Eu faço parte da diretoria da APAC. A APAC trabalha com um sistema penitenciário diferente desse sistema comum. E eu faço parte, inclusive nós estamos construindo uma APAC em Ibiá. É um novo meio, uma forma nova e melhor de ressocializar os detentos. Meus irmãos, é constrangedor às vezes para a família dizer, a mãe dizer que tem um filho preso, o filho dizer que a mãe está presa. Nós temos no nosso projeto social filhos que a mãe está presa, o pai, e às vezes ele se sente vergonha de dizer. Paulo não tinha vergonha. Eu sou prisioneiro de Cristo. Eu sou prisioneiro de Cristo. Sabe por quê? Porque ele estava preso. Por que Paulo estava preso? Porque ele bateu na mulher? Maria da Penha? Não. Porque ele roubou? Não, ele tinha dinheiro. Ele fazia tenda, ele tinha dinheiro. Paulo tinha dinheiro. Paulo tinha dinheiro. Porque ele era corrupto? Não. Paulo era conhecedor da lei, justo. Por que Paulo estava preso? Porque pregava Cristo. Prisioneiro de Cristo, porque ele pregava Cristo. Eu não te envergonhes do testemunho do Senhor, porque eu sou prisioneiro dele. Se você tiver vergonha de mim, você tem vergonha do Senhor, porque eu estou preso por causa dele. Aleluia. Se você tiver vergonha de dizer que é crente na faculdade ou no seu trabalho, você não merece o céu. O céu é pela graça, não é por merecimento. O céu é pela graça, não é por merecimento. Mas nós não podemos ter vergonha de dizer: eu sou servo do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário, a morte mais cruel da face da terra. Só que Ele não ficou na cruz e nem no túmulo, ressuscitou no terceiro dia. Pronto. É esse Jesus que eu sinto. É esse Jesus que eu sinto. Aí Paulo: não te envergonhes, não tenha vergonha. Sou prisioneiro. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Que poder é esse? O poder que nos salvou e chamou com sua santa vocação, bem, não segundo as nossas obras.
Porque às vezes a gente diz, eu sou bom, né? Eu toco bem, eu canto bem, eu falo bem, eu sou bom. Eu não falo mal de ninguém, eu não devo para ninguém, eu sou bom. Não foi o que o jovem rico falou para Jesus? Bom mestre. Sabia até falar, né? Jogou uma terrinha. Bom mestre, bom mestre. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? A primeira coisa que Jesus falou para ele: bom é Deus. Nem Jesus se achou bom. Nem Jesus se achou bom. Então, tem nada de bom na nossa vida. O que é bom é a graça de Deus. É o amor de Deus derramado sobre as nossas vidas. Aleluia. Não, quem nos chamou, não foi pelas nossas, segundo as nossas obras, mas segundo, olha só, o seu próprio propósito, o que? E graça que nos foi dada em Jesus Cristo. Antes, nós estamos falando de saudade, antes dos tempos dos séculos. Se nós estamos aqui hoje, é pela graça de Deus que foi antes dos tempos do século. Antes da fundação do mundo, Deus já havia escolhido um povo seu, já havia elegido todos nós. Deus já sabia que nós íamos chegar sem condição, sem merecer, aleluia, tudo arrebentado, tudo estourado, aleluia, a família toda destruída. Mas pela graça Ele cuidou de nós, Ele nos abraçou, aleluia. Paulo não era bonzinho, meus irmãos. Quando Paulo se converte, o que Paulo tinha? A Bíblia diz que Paulo tinha carta na mão do subsacerdote lá do templo lá de Jerusalém. Para quê? Para ir para Damasco, prender os cristãos e levar preso. Tanto que quando ele cai lá, ele prostra lá, Deus manda ele entrar na cidade. Aí Deus fala com o Senhor, fala com o discípulo Ananias, fala assim: oh, tem um rapaz ali que chama Saulo de Tarso, e você tem que ir lá. Olha só o poder da imposição de mãos. Olha só o poder da imposição de mãos. Você vai lá e vai orar por ele, e ele está cego, e ele vai levantar. Eu falei: eu não. O cara está com carta para prender nós, eu vou lá e vai me prender. Isso aí é armadilha. Eu disse: não, vou não, senhor. Vai sim, você vai. Sabe por quê? Porque ele é um vaso escolhido. Eu já escolhi ele. Foi eu que escolhi ele. Amados, quem te escolheu foi Jesus. Quem te escolheu foi Jesus. As pessoas podem falar se o vaso é feio, não tem problema, mas foi Jesus que escolheu. O vaso é feio, não tem beleza. Mas é assim mesmo. O vaso é de barro, é feio, não tem beleza, não tem nada. Mas o importante é o que está dentro. De pé, vamos de pé para nós orar. Sabe o que está dentro de nós? A fé que habitou em nós, habitou sua mãe e agora habita em ti. Sabe o que está dentro de nós? A fé que habitou na sua avó, do seu avô, do seu tio. Em alguém, não foi família, pastor. Minha família não é crente, mas alguém que pregou para você. Alguém que fez um folhetim para você. Alguém que orou por você. Aquela fé que estava naquela pessoa, ela está em ti hoje. Ela está em ti hoje. E é motivo de você estar aqui nessa noite. Se não fosse essa fé, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Não vamos ficar falando saudade, não.